Eu enterrei o segredo mais sujo da nossa família no jardim da vila em Sintra, debaixo das raízes retorcidas de um sobreiro centenário, e assisti enquanto o sol poente tingia o céu de sangue. Meu sogro, aquele porco arrogante de olhos frios como o Tejo no inverno, gritou na cara do meu marido que eu era uma puta de bairro baixo, uma ladra de esperma que tramava para roubar a herança dos Almeidas. Mas quando o envelope do laboratório chegou, com o selo rompido nas minhas mãos trêmulas, eu ri, um riso quicou pelas paredes de azulejos azuis da nossa casa em Alfama, porque o ADN não me condenou, ele o enterrou vivo na lama da sua própria hipocrisia. Eu me chamo Maria dos Santos Almeida, embora o nome Almeida ainda me soe como uma coleira de ferro forjado, apertada por mãos que nunca me tocaram com gentileza. Nasci nas ruas empoeiradas de Alfama, Lisboa, onde o fado ecoa como um lamento eterno das varandas enferrujadas, e o cheiro de sardinhas grelhadas se mistura ao suor dos pescadores que voltam do mar com redes vazias. Minha mãe era costureira, as mãos calejadas costurando vestidos para as senhoras ricas de Chiado, enquanto meu pai bebia o vinho verde até cair nas escadas íngremes. Eu cresci sonhando com algo mais, um escape das noites em que o vento uivava pelas frestas da nossa casa de um quarto, prometendo que um dia eu usaria sedas em vez de algodão poído. Foi assim que conheci João Almeida, aos 22 anos, numa festa de São João em Alfama. Ele era o herdeiro perfeito, alto, com olhos castanhos como o cacau que sua família importava das colônias antigas, e um sorriso que prometia o mundo, ou pelo menos uma vida longe da miséria. Filho único de António Almeida, o magnata do vinho do Porto que construíram um império sobre vinhedos no Douro e propriedades em Sintra, João era o príncipe de uma dinastia que se gabava de raízes nobres remontando aos reis de Avis. Nós nos apaixonamos dançando ao som de concertinas, sob fogueiras que crepitavam como promessas quebradas. Ele me levou para jantares em Belém, onde comemos pastéis de nata quentes, e sussurrava que eu era a luz que iluminava sua vida cinzenta de reuniões de negócios e expectativas paternas. Mas o amor, em Portugal, raramente é só de dois. António Almeida me odiou desde o primeiro olhar. Ele me viu como uma intrusa, uma rapariga de Alfama com sotaque carregado e mãos que ainda cheiravam a sabão de lavar roupa. Ela é uma caçadora de fortunas, ele rosnou para João na véspera do nosso noivado, alto o suficiente para que eu ouvisse da cozinha, onde preparava bacalhau à brás para impressioná-lo. João riu, achando que era ciúme paternal, mas eu senti o veneno na voz dele, um veneno destilado de gerações de homens Almeida que viam as mulheres como vinhas para podar, não flores para cultivar. Casamos na sede de Lisboa, sob o olhar severo das gárgulas de pedra, com 300 convidados em fatos de linho e vestidos de renda de Guimarães. A lua de mel foi no Algarve, em praias de areia branca onde o Atlântico lambia nossas peles salgadas. Voltei grávida de Miguel, nosso filho, um milagre que João celebrou com lágrimas nos olhos, brindando com Porto envelhecido na adega da família. Mas António. Ele sorriu por fora, mas seus olhos me perfuravam como facas de caça. Um herdeiro tão cedo. Que conveniente, murmurou ele uma noite, durante um jantar em que servimos cozida à portuguesa, o vapor subindo como fantasmas da panela de barro. Os primeiros anos foram uma dança delicada. Vivíamos na vila em Sintra, uma mansão de paredes caiadas e jardins labirínticos onde o nevoeiro matinal se enroscava nos ciprestes como segredos não ditos. João trabalhava na empresa do pai, gerenciando exportações para o Brasil e Angola, enquanto eu cuidava de Miguel, que crescia com cachos pretos e olhos que mudavam de cor com a luz, verdes como o Douro em primavera, castanhos como o sol vulcânico dos Açores. Eu tentava me encaixar, aprendi a receitar vinhos, a organizar jantares com pratos regionais como cataplana de marisco, e até frequentei aulas de etiqueta em Cascais para suavizar meu sotaque de Alfama. Mas António nunca cedeu. Ele me isolava, sussurrando para João que eu gastava demais em roupas de segunda mão, ou que minhas amigas de infância eram influências perigosas. Tudo desmoronou numa noite de tempestade, há 6 meses. Miguel tinha 3 anos, e estávamos na casa principal em Lisboa, um palacete no bairro alto onde as festas de António reuniam políticos e empresários, o ar carregado de charutos cubanos e risos falsos. João estava em Porto, negociando um contrato, e eu ficara sozinha com Miguel, dormindo no quarto de hóspedes. António subiu as escadas depois da meia-noite, bêbado de gin tónico e raiva acumulada. Ele me encontrou na cozinha, bebendo um copo de água para acalmar o coração acelerado pela trovoada que sacudia as janelas de vitrais. Tu achas que podes enganar-me para sempre, Maria? Ele cuspiu, o hálito azedo de álcool. Seus olhos, injetados, fixavam-se nos meus seios, inchados pela amamentação recente. Não, Miguel já comia sólido,
mas o corpo ainda carregava as marcas da maternidade. Eu recuei, mas ele avançou, as mãos grossas como as de um lavrador agarrando meus pulsos. Eu sei o que és. Uma rameira que se deitou com metade de alfama para subir na vida. João é fraco, mas eu vejo através de ti. Lutei, arranhando seu rosto até sangrar, mas ele era mais forte, moldado por anos de caçadas no Alentejo. Ele me arrastou para o quarto, a porta batendo como um veredito final. O que veio depois foi um borrão de dor e humilhação, seu peso esmagando-me contra o colchão de linho egípcio, suas unhas cravando na minha carne enquanto murmurava insultos sobre minha sangue sujo. Quando acabou, ele se levantou, ajeitando o colarinho da camisa de seda, e disse: se contares, ninguém acreditará numa puta como tu. E o miúdo? Ele é Almeida por mim, não por ti. Eu não contei. Limpei o sangue das coxas no chuveiro de mármore, engoli analgésicos e fingi que fora um pesadelo induzido pela tempestade. Mas o veneno se espalhou. Semanas depois, descobri que estava grávida novamente, não de João, que raramente me tocava desde o nascimento de Miguel, exausto de viagens e pressões. O médico em Alfama confirmou, 2 semanas. O timing batia com aquela noite. O pânico me consumiu como o fogo de artifício no São João, abortar. Contar. Em vez disso, enterrei mais fundo. Mantive a gravidez em segredo por meses, fingindo enjoos matinais como resquício da primeira gestação. Quando contei a João, ele chorou de alegria, achando que era nosso milagre tardio. António sorriu, mas seus olhos me desafiavam, mais um bastardo para a família. A gravidez avançou como uma sentença. Meu corpo inchava, as veias azuis ramificando-se como rios do Douro sob a pele esticada. Eu passei noites em claro, caminhando pelos jardins de Sintra, o nevoeiro úmido colando-se à minha camisola, imaginando como escapar. Mas o medo me paralisava, medo de perder João, de Miguel crescer sem pai, de ser expulsa para as ruas de Alfama com nada além de trapos. Então, quando a criança nasceu, uma menina, Inês, com olhos verdes penetrantes e um choro que ecoava como o fado de Amália, eu a abracei contra o peito, jurando vingança em silêncio. Não imediata, não sangrenta. Uma vingança que corroeria António por dentro, como mildiu nas vinhas que ele tanto temia. António, o bastardo, continuou sua campanha. Ele espalhava sussurros nas reuniões de negócios, a nora. Uma interesseira que mal sabe segurar um copo de vinho. João defendia-me, mas eu via as rachaduras, as noites em que ele chegava tarde, cheirando a uísque e dúvida. Então veio a acusação final, há 3 meses, durante um almoço de domingo na vila. O sol filtrava-se pelas persianas de madeira, iluminando a mesa posta com porcelana de vista alegre e pratos de chanfana fumegante. Miguel brincava no chão com um carrinho de madeira, enquanto Inês mamava no meu colo. Olha para ela, António apontou para Inês, a voz trovejando como o sino da igreja de Sintra. Olhos verdes. João tem castanhos, eu tenho castanhos. Esta rameira andou com um pescador de Cascais, aposto. Exijo um teste de ADN. Imediato. Se for meu neto, eu a expulso com o rabo entre as pernas. João empalideceu, o garfo caindo no prato de arroz de marisco. Pai, isso é loucura. Mas António já ligava para o advogado, os dedos tremendo de fúria contida. Eu sorri por dentro, o coração batendo como o ritmo de uma morna cabo-verdiana. Faça o teste, eu disse calmamente, embalando Inês. A verdade liberta, não é, Sr. Almeida? Os dias seguintes foram um inferno psicológico. Amostras de saliva coltadas em copos estéreis, a minha, a de João, a de Inês, e, por insistência de António, a dele próprio, para confirmar a linhagem Almeida. O envelope chegou por correio expresso de um laboratório em Coimbra, selado com cera vermelha como o vinho que ele tanto amava. João quis abri-lo sozinho, mas eu insisti, não. Todos juntos. É uma família, afinal. Na sala de estar, com o teto abobadado e quando nossos suspiros, rasguei o papel. As letras frias dançavam na página, probabilidade de paternidade entre João Almeida e Inês dos Santos, 0%. Entre António Almeida e Inês dos Santos, 99,99%. O silêncio caiu como um nevoeiro de Sintra sobre uma montanha. João piscou, confuso, enquanto António se levantou, o rosto contorcido em fúria. Mentira. Falsificação.
Tu, puta, manipulaste isso. Mas eu ri, aquele riso que mencionei no início, cru e libertador, como quebrar correntes de ferro. Não, Sr. Almeida. O ADN não mente. Você é o pai. Daquela noite, lembra? Quando me arrastou para o quarto como um animal no cio. João virou-se para mim, os olhos arregalados, mas eu continuei, a voz firme como o granito das muralhas de Lisboa. Eu guardei o segredo por Inês. Por Miguel. Mas você. Você me acusou, me humilhou. Agora, o jogo vira. A vingança começou devagar, como o vinho envelhecendo em barris de carvalho. Primeiro, contei a João tudo, a violação, a gravidez, o terror noturno. Ele vomitou no jardim, os soluços misturando-se ao canto dos grilos. Mas em vez de me culpar, ele virou-se contra o pai. Monstro, ele sussurrou, e pela primeira vez, vi o homem que eu amara emergir das sombras. Juntos, contratamos um advogado em Lisboa, um homem astuto de alfama que conhecia os meandros da lei portuguesa como as veias do Tejo. António negou, é claro. Gritou que era uma armadilha, que eu plantara evidências. Mas o ADN era irrefutável, e eu tinha mais, fotos antigas da minha pele machucada, enviadas anonimamente para um diário pessoal, testemunhas da empregada que ouvira os gritos na tempestade. O escândalo irrompeu como uma erupção no Pico, nos Açores. Jornais como o Público e o Diário de Notícias estampavam manchetes: magnata do vinho acusado de estupro pela nora, teste de ADN revela paternidade incestuosa. Amigos de António desertaram, contratos foram cancelados, vinhedos no Douro ficaram intocados enquanto compradores boicotavam o rótulo Almeida. Ele me implorou, numa noite chuvosa, batendo à porta da vila em Sintra. Maria, por piedade. A família. O nome. Seus olhos, outrora frios, agora suplicantes como um cão abandonado nas ruas de Lisboa. Eu o deixei entrar, servi-lhe um copo de água, não vinho, nunca mais. Piedade. Você me roubou a minha. Mas veja, eu enterro isso no jardim da nossa memória. Miguel e Inês crescerão sem sua sombra. João assume a empresa agora, limpa o nome com honestidade. E você? Vá para o Alentejo, viva com seus fantasmas. Ele partiu naquela noite, o carro rugindo pela estrada sinuosa, deixando para trás um império em ruínas. Eu caminhei até o sobreiro, cavei um buraco pequeno com as mãos, não um corpo, mas o envelope do ADN, simbólico, as raízes engolindo a verdade como a terra engole os segredos de Portugal. O sol nascia, dourado sobre as colinas, e pela primeira vez, respirei livre. Os meses seguintes foram uma reconstrução lenta, como restaurar os azulejos rachados de um convento antigo em Évora. João e eu nos mudamos para uma casa menor em Cascais, longe das sombras da vila em Sintra, onde o mar batia contra as falésias como um coração purificado. Miguel, com seus 4 anos agora, perguntava pelo avô mau que sumira, e eu respondia com histórias de fadas portuguesas: o avô virara um lobo no Douro, uivando para a lua cheia, mas o sol o transformara em pedra. Inês, crescendo rápida como as amendoeiras em flor, ria com olhos que agora eu via como espelhos da minha própria resiliência, verdes, penetrantes, inquebráveis. João mudou. O homem que outrora se curvava sob o peso do pai emergiu como um carvalho jovem, raízes profundas no solo fértil da verdade. Ele assumiu a empresa Almeida Vinhos com punho de ferro e coração aberto, demitiu os lacaios corruptos que encobriam os excessos de António, investiu em vinhas orgânicas no Dão, e lançou uma linha de vinhos, liberdade, rótulos com gravuras de mulheres colhendo uvas sob o sol alentejano, simbolizando empoderamento. Por ti, Maria, ele disse numa noite, enquanto bebíamos um copo na varanda, o vento salgado do Atlântico bagunçando meu cabelo. Por nós. Nunca mais deixarei que alguém nos parta. Mas a vingança não é um vinho que se bebe de uma vez, é um destilado lento, que queima na garganta e aquece as entranhas. António não desaparecera completamente. Ele se refugiara numa quinta isolada no Alentejo, perto de Évora, onde o planalto se estende como um mar de cortiça e sobreiros. Cartas chegavam, não de arrependimento, mas de fúria codificada: tu destruíste tudo por capricho. O sangue Almeida corre nas veias dos teus filhos, mas tu os envenenas com mentiras. Eu as queimava na lareira de pedra, as chamas dançando como as dançarinas de um rancho folclórico em Viseu. Uma tarde, enquanto Inês dormia no berço de Vime e Miguel construía castelos de areia na praia de Guincho,
recebi uma visita inesperada. Era o primo de João, Rui, um homem magro de 40 anos com bigode fino e olhos que piscavam como os de um falcão sobre o Tejo. Ele trabalhava como jornalista no Expresso, e viera para uma entrevista, disse, sentando-se na cozinha onde eu preparava sopa da pedra, caldo grosso de peixe e batata, receita da minha mãe. Maria, o velho está morrendo. Câncer no fígado, ironicamente, vinho demais, pecados demais. Ele quer ver os netos. E confissão. Meu estômago revirou como o mar em maré alta. Confissão. Depois de tudo. Rui assentiu, acendendo um cigarro apesar do meu olhar reprovador. Em Portugal, o tabaco ainda é um vício teimoso, como os erros do passado. Ele fala em delírios. Diz que te amava, à sua maneira torcida. Que te violou porque via em ti a mãe dele, uma rapariga de Alfama que o abandonou por um marinheiro. Freud seria um campo de minas com este homem. Eu ri, amargo como azeite virgem. Mas algo se mexeu dentro de mim, não piedade, mas curiosidade sádica. Queria ver António quebrado, não morto em silêncio. Leve-me até ele. Sozinha. A viagem para o Alentejo foi um purgatório de autoestrada A2, o asfalto serpenteando sob céus vastos onde abutres planavam como juízes divinos. Cheguei à quinta ao pôr do sol, o ar cheirando a terra vermelha e ervas silvestres. A casa era uma ruína elegante, paredes de cal desbotado, telhado de telhas portuguesas rachadas, e um poço seco no pátio onde outrora ele jogava moedas para desejos vazios. A enfermeira, uma mulher robusta de beja, me levou ao quarto, um espaço sombrio com cama de dossel e crucifixos de madeira entalhada nas paredes, recordando a fé católica que nunca o salvara. António jazia ali, pele amarelada como vinho oxidado, os olhos fundos cavando buracos na minha alma. Maria. Minha Maria. Sua voz era um sussurro rouco, como o vento nos sobreiros. Eu me sentei na beira da cama, as mãos cruzadas no colo, vestindo um vestido simples de linho branco, o oposto da vulnerabilidade que ele me roubara. Você me chamou para quê? Para implorar perdão. Ele tossiu, um som úmido e final, e estendeu uma mão trêmula. Eu. Errei. Mas tu. Tu foste a faísca. Eu via nela, na minha mãe, a força que me faltava. Ela fugiu, deixou-me com um pai bêbado que me batia com correias de couro. Eu jurei ser melhor, construir o império. Mas o sangue corrompe. Seus delírios fluíram como um rio poluído, histórias de uma infância em Alfama, onde roubava pão das padarias para sobreviver, o primeiro amor perdido no mar, afogado em travessia para o Brasil, o casamento forçado com a mãe de João, uma herdeira fria que o via como um oportunista. Eu te desejei porque eras viva, Maria. Selvagem como o fado nas ruas. Mas o desejo virou ódio quando vi que me controlavas, tu, com teu ventre carregando minha semente. Eu escutei, o coração endurecido como o pão alentejano. Cada palavra era uma lâmina que eu virava contra ele. Você me roubou a escolha, António. Transformou-me em prisioneira do seu ego. Agora, morra com isso, Inês é sua, mas ela me chamará de mãe, e você será um fantasma nas histórias que conto para ela dormir, o monstro que o mar engoliu. Ele chorou então, lágrimas salgadas traçando sulcos na pele enrugada. Perdão. Por favor. Mas o perdão não é um interruptor, é um vinho que se decide envelhecer ou derramar. Eu me levantei, deixando-o com sua solidão, e dirigi de volta para Cascais sob estrelas que piscavam como testemunhas indiferentes. João me esperava na porta, os braços abertos. Ele confessou. Eu assenti, e pela primeira vez, fizemos amor sem sombras, lento, como uma morna sussurrada ao ouvido, curando as feridas com toques gentis. Mas a vingança ainda fervia. Dias depois, enviei para Rui uma gravação do confessionário de António, microfone escondido no meu colar de pérolas, capturando cada sussurro incriminador. O artigo saiu no Expresso, confissão final de António Almeida, raízes de um império enraizadas em trauma e crime. O Alentejo inteiro murmurou, vinhedos rivais compraram as terras dele a preço de saldo, a família estendida, tias devotas de Coimbra, primos ambiciosos do Porto, cortou laços, temendo o escândalo manchar suas próprias videiras. Eu viajava agora para Alfama, levando Miguel e Inês para visitar a avó, minha mãe, que envelhecera como vinho do Porto, as mãos ainda ágeis na máquina de costura. Tu foste forte, filha, ela dizia,
embalando Inês enquanto cantavam um fado de saudade. E eu era. Mas à noite, sozinha na varanda de Cascais, o mar rugindo abaixo, eu me perguntava, a vingança me libertara, ou apenas trocara uma prisão por outra? O ADN unira-nos em sangue, mas o ódio nos separara em abismos. Portugal, terra de saudades e renascimentos, me ensinara que as raízes profundas nem sempre nutrem, às vezes, sufocam. O outono chegou a Cascais como um manto de folhas castanhas, varridas pelo vento noroeste que cheirava a castanhas assadas nas ruas de Lisboa. A empresa de João florescia, exportações para a Europa do Norte, parcerias com enólogos jovens de Setúbal que inovavam com blends de castas antigas. Ele me envolvia agora, pedindo minha opinião em degustações. Prova este, Maria, tem o equilíbrio da tua força. Eu sorria, mas por dentro, uma inquietação crescia, como o fermento numa massa de pão de mafra, inchando até explodir. Rui, o primo jornalista, tornou-se um aliado improvável. Encontrávamo-nos no café à brasileira, no Chiado, onde o aroma de galão e pastéis de nata preenchia o ar úmido. Ele bebia café preto, fumando incansavelmente, enquanto eu tomava chá de ervas para acalmar os nervos. O velho piorou, ele disse numa tarde chuvosa, a janela embaçada pelo vapor das chávenas. Médicos dão-lhe meses. Mas há mais, ele deixou um testamento. Tudo para João, condicional, se a nora perdoar, o império permanece. Caso contrário, doação para a caridade católica. É uma armadilha final, Maria. Ele quer te forçar a engolir o orgulho. Meu sangue gelou como o vinho verde no copo. Perdão público. Diante de um padre em Évora. Rui assentiu, os olhos cinzentos fixos nos meus. O legado Almeida some. Igrejas, orfanatos, ironia cruel, dado o que ele te fez. Eu ri, mas era um riso oco, e quando o vazio que a violação deixara na minha alma. Perdoar não era fraqueza, era renúncia à justiça. Mas ver João perder tudo, os vinhedos que seu avô plantara, as adegas que ecoavam com histórias de gerações, me dilacerava. Decidi confrontar o fantasma mais uma vez. Dirigi para o Alentejo sozinha, há dois desfilando vinhedos nus sob um céu de chumbo. A quinta estava mais decadente, ervas daninhas invadiam o pátio, o poço agora um buraco negro engolindo folhas secas. A enfermeira me levou ao quarto, onde António jazia acorrentado à cama por tubos de soro, a pele translúcida como pergaminho antigo. Ele abriu os olhos ao me ver, um brilho febril neles. Vim-te buscar, Maria. Ou enterrar-me vivo. Sentei-me, as mãos frias no colo. Nem uma coisa, nem outra. Ouvi do testamento. Uma chantagem final, meu silêncio pelo seu ouro. Ele sorriu, dentes amarelados reluzindo. Não silêncio. Perdão. Diz ao mundo que foi um mal-entendido, uma paixão consentida. João herda, a família sobrevive. Oh. Puf. Tudo para os pobres que tanto amas fingir amar. A raiva subiu como baile, mas eu a engoli, destilando-a em cálculo frio. Você me ensinou isso, António, o jogo de poder. Mas eu jogo melhor agora. Levantei-me, beijando sua testa suada num gesto teatral. Eu perdoarei. Publicamente. Mas com uma condição, você assina uma confissão completa, notariada. Todos os detalhes, a violação, o ódio, as raízes doentias. Vai para um cofre, selado até sua morte. Então, eu libero a imprensa, Maria Almeida perdoa, uma história de redenção. Ele hesitou, o peito arfando. E se eu recusar? Então, João sabe a verdade toda, não só sobre Inês, mas sobre como você batia na mãe dele, como a forçou a casar para encobrir uma gravidez de outro homem. Eu tenho cartas, António, da avó de João, escondidas na vila. Você é um poço de podridão. Ele cedeu, assinando com mão trêmula, o notário de Évora testemunhando sob o olhar impassível de um Cristo de madeira. Voltei a Cascais com o documento, o peso dele como uma âncora no banco do passageiro. João leu, o rosto endurecendo como o mármore de um túmulo em Belém. Tu perdoaste por mim. Eu neguei com a cabeça. Não perdão. Estratégia. Quando ele morrer, a confissão sai. O império é nosso, limpo pelo tempo e pela caridade fingida.
A cerimônia de perdão foi um circo midiático em Lisboa, no Convento do Carmo, ruínas góticas que simbolizavam quão frágil é a glória. Repórteres do Correio da Manhã e da SIC lotavam o pátio, flashes explodindo como fogos de artifício. Eu, de vestido preto sóbrio, segurei a mão de João ao lado de um padre idoso que invocava a misericórdia divina. Eu perdoo António Almeida, declarei, a voz firme sobre o microfone, não pelo que ele fez, mas pelo que nossa família pode ser. O passado é cinzas, o futuro, vinho novo. Aplausos ecoaram, mas nos meus olhos, prometi, as cinzas ainda queimam. António morreu 2 semanas depois, numa manhã de novembro onde o Alentejo acordava com geada fina nas videiras. O telefonema veio de Rui, ele pediu por ti no fim. Enterro discreto em Évora, só família próxima, tia choramingando hipocritamente, primos calculando heranças. Eu não fui, em vez disso, caminhei na praia de Cascais com as crianças, Miguel chutando conchas, Inês gorgolejando no carrinho. O avô foi para o céu, perguntou Miguel. Não, meu amor. Para o mar, onde as ondas lavam os erros. Com a morte, librei a confissão, não toda, mas o suficiente para vazar para blogs anónimos e podcasts de true crime em português. O Império Almeida, Segredos Enterrados, titulavam, com detalhes borrados que ainda cortavam como facas. Ações da empresa caíram temporariamente, mas João as ergueu com transparência, doações para abrigos de mulheres em Lisboa, parcerias com a ONGS contra a violência doméstica. Eu me tornei embaixadora silenciosa, falando em conferências em Porto sobre resiliência feminina, inspirada no fado, dor transformada em arte. Mas o psicológico. Isso era o veneno que restava. Noites em que acordava suando, o fantasma de António sobre mim, seu peso imaginário esmagando. Terapia com uma psicóloga em Oeiras, uma mulher de voz suave como o Douro em calmaria, me ajudou a desenterrar. A vingança te deu poder, Maria, mas o perdão a ti mesma te dá paz. Eu lutava, sonhando com Alfama, com a mãe cantando fados de perda. Uma carta final chegou da quinta, eu te amei, à minha maneira doentia. Cuida dos meus netos. Queimei-a na praia, as chamas refletindo no mar negro. A vingança estava completa, mas o vazio. Esse era o preço, um buraco onde o ódio fora, agora preenchido devagar com o riso das crianças e o toque de João. O inverno de 2025 trouxe geadas precoces a Cascais, transformando as falésias em esculturas de gelo efêmero, e com ele, uma calmaria enganosa. A empresa estabilizara, vinhos, liberdade vendiam como pão quente em feiras de Natal no Rossio. João e eu planejávamos uma viagem ao Douro, vinhedos nevados, provas em quintas familiares, um renascimento romântico. Mas o passado, como o fado, teima em retornar, e quando nas notas graves de uma guitarra portuguesa. Tudo começou com uma carta anônima, deslizada sob a porta da nossa casa na rua da escola. Papel creme, caligrafia elegante, selo de cera com um brasão que eu reconheci vagamente, os Almeidas estendidos, uma ramificação obscura de Évora. Maria, o sangue chama. Há mais segredos no ADN do que pensas. Encontra-me no Café Nicola, Chiado, meia-noite de Natal. Sem assinatura, mas o perfume, lavanda seca e couro velho, gritava antiguidade. João estava em Porto, fechando um acordo, as crianças dormiam com a ama. Eu fui, o coração martelando como o sino da Basílica dos Mártires. O Chiado à noite de Natal era um sonho arcádico, luzes piscando nas arcadas, vendedores de castanhas ambulantes, o ar doce de vinho quente. O Café Nicola, com suas mesas de mármore e espelhos dourados, estava quase vazio, só um casal idoso brindando com moscatel. Ela esperava na mesa do canto, Isabel Almeida, tia-avó de João, uma viúva de 78 anos com cabelos brancos puxados em coque severo e um vestido de veludo negro que cheirava a naftalina. Seus olhos, verdes como os de Inês, me perfuraram. Senta-te, criança. Bebe algo, um ponche para aquecer a alma fria. Aceitei o copo fumegante, o canela e cravo dançando na língua. Quem é você para mim? E o que quer? Ela sorriu, rugas aprofundando como valos no Alentejo. Eu sou o guardiã dos esqueletos. António era meu sobrinho, mas o pai dele, teu sogro verdadeiro, de sangue, era meu irmão. E tu? Tu carregas o mesmo veneno que ele, vingança que corrói. Ela deslizou um dossiê sobre a mesa, páginas amareladas, fotos desbotadas, relatórios de ADN de uma era pré-digital.
Lê. O Império Almeida não começou com Antônio. Começou com meu pai, Manuel, um lavrador de Alfama que subiu roubando terras durante a ditadura. Ele violentou a mãe de Antônio, minha cunhada, uma costureira como a tua, e plantou a semente da loucura. Antônio herdou isso, como João poderia herdar, se não cortarmos a raiz. Meu estômago revirou. As páginas revelavam padrões, gerações de Almeidas usando poder para possuir mulheres, encobrindo bastardos com casamentos forçados. Um teste de ADN ali, de 1998, ligava João não só a Antônio, mas a uma linhagem de abusos, e, chocantemente, sugeria que Miguel, meu primogênito, carregava traços genéticos que não batiam perfeitamente com João. Não, murmurei, as mãos tremendo. Miguel é dele. Isabel pegou minha mão, a pele fina como papel de arroz. O ADN mente. Não. Mas o contexto. Antônio suspeitava, por isso te acusou primeiro, projeção. Miguel é Almeida, mas talvez de um ramo torto. Eu fiz testes privados. Para salvar a família, ou destruí-la de vez. A meia-noite soou, sinos de Natal e quando do Carmo. Saí cambaleando para a rua, o poncho azedo na garganta. Corri para Alfama, batendo à porta da minha mãe às 2 da manhã. Ela me abraçou, o cheiro de sabão e ervas familiares, enquanto eu chorava, o que mais há para saber? Sou eu a vilã agora. Ela me fez chá de camomila, sentando-me à mesa de carvalho gasta. Filha, Portugal é terra de segredos, de mouros escondidos em cavernas, de judeus conversos fingindo cruzes. Os Almeidas são como o Tejo, profundos, poluídos, mas vitais. Tu vingaste o teu, mas o sanguiné não se para. Amanheceu com confissões. Ela sabia da violação, suspeitava de Inês, mas silenciara por amor. Não por ele. Por ti, para não te quebrar mais. Voltei a Cascais ao alvorecer, encontrando João decorando a árvore com enfeites de vidro de leiria. Contei tudo, o dossiê aberto na mesa de jantar. Ele leu em silêncio, o rosto pálido como a neve nos picos da Serra da Estrela. Meu pai. Um ciclo. Lágrimas caíram, mas ele se ergueu, então quebramos. Testes novos, para Miguel, para todos. Transparência total. Os resultados vieram de um lab em Lisboa, confidenciais e caros. Miguel era de João, puro, sem sombras. Mas o dossiê de Isabel revelava mais. Antônio tivera um meio-irmão bastardo, um homem de Faro que semeara sementes em Alfama décadas antes. Meu pai. Não era quem eu pensava. O ADN ligava-me aos Almeidas por uma bisavó comum, uma costureira violentada, e quando minha história. Irmãos de sangue distante, João murmurou, horrorizado. Não incestuoso, mas amaldiçoado. A vingança se torceu então, não contra mim, mas contra o legado. Com Isabel, formamos uma aliança. Ela doou sua parte da herança para uma fundação contra a violência familiar, batizada Raízes Livres, em honra às mulheres silenciadas. Eu liderei, falando em assembleias na Assembleia da República, em Lisboa, onde deputados de todos os partidos aplaudiam minha voz rouca. O ADN não define destino, escolhas sim. Mas o psicológico me testava. Pesadelos onde Antônio e Manuel se fundiam num monstro de vinhas retorcidas, sufocando-me. A terapeuta em Oeiras disse: estás na borda do abismo, Maria. Pula, para a cura. Pulei, escrevendo um memoir anónimo, sangue de videira, serializado no Jornal de Notícias. Leitores de todo Portugal escreviam: tu és nossa Amália moderna, dor em arte. Natal passou com ceia de peru assado e rabanadas doces, as crianças cantando canções de reis. João e eu dançamos na sala, ao som de uma viola gravada, prometendo, sem mais segredos. Mas Isabel ligou na véspera de Ano Novo, há um último envelope. De Antônio. Para ti. O envelope chegou por mensageiro especial na manhã de Ano Novo, enquanto fogos de artifício ainda ecoavam sobre o Tejo, pintando o céu de Lisboa em explosões efêmeras. Selado com o mesmo brasão de Isabel, mas endereçado na caligrafia trêmula de Antônio. João abriu comigo na varanda de Cascais, o mar de inverno cinzento lambendo as pedras abaixo. Dentro, uma carta datilografada, amarelada, e uma fita cassete antiga, rotulada, confissão final, para Maria. Leia, João disse, a voz tensa como corda de guitarra portuguesa.
As palavras de António fluíram frias. Maria, se estás lendo isto, estou morto, e tu venceste. Mas a vitória é ilusão, como o vinho que parece eterno no copo, mas evapora. Eu te violei porque via nela a fraqueza que me definia, desejo incontrolável, herdade do meu pai, que tomou a tua bisavó em Alfama numa noite de 1923, durante a ditadura. Ela costurava bandeiras para Salazar, ele era um agente secreto. O fruto. Minha mãe, que por sua vez fugiu, deixando-me com um pai que me moldou em ferro. Eu casei com a mãe de João por terras, mas Abed via-a como inimiga, fria, estéril. Então, veio João, de um caso com a tua avó, Maria, sim, a costureira de Chiado. Sangue misturado desde o início. Teu pai. Ele sabia. Era meio-irmão meu, bastardo de Manuel. Por isso te odiava, via o reflexo de mim na tua força. A violação foi o ápice, plantar em ti o que plantaram em nós. Inês é minha, mas Miguel carrega o traço, não meu, mas do ciclo. Quebro-o. Perdão? Não peço. Mas herança, a quinta no Alentejo é tua. Plante novas videiras lá, uvas que deem vinho amargo, para lembrar. António. A fita veio depois, num gravador antigo que João desenterrara da adega. A voz de António, fraca mas clara, ecoou na sala, Maria. Eu te amei como um louco ama o abismo. Pula comigo agora. Clique. Silêncio. Chorei então, não por piedade, mas por raiva cósmica. O ciclo, gerações de homens Almeida semeando dor em mulheres de Alfama, costureiras e rameiras aos seus olhos, mas guerreiras no sangue. João abraçou-me, acabou. Nós paramos. Mas como parar um rio como o Tejo? Isabel veio dias depois, de trem de Évora, trazendo bolos de amêndoa embrulhados em papel pardo. Sentamo-nos no jardim, magnólias despidas pelo inverno, e traçamos um plano. A fundação, Raízes Livres, será o túmulo do ciclo, ela disse, os olhos verdes faiscando. Testes de ADN gratuitos para vítimas, aconselhamento em vilas remotas do Minho ao Algarve. E tu, Maria, escreve o livro. Não anonimo. Com teu nome, como uma lança. Escrevi furiosamente, nas noites longas enquanto as crianças dormiam. Sangue de Videira, uma saga portuguesa de dor e redenção, capítulos intercalando minha história com a de minha bisavó, extraídos de diários que Isabel desenterrara de um baú em Évora. Pesquisei em arquivos da Torre do Tombo, poeira de séculos nos narizes, descobrindo como a ditadura de Salazar silenciava mulheres, forçando casamentos para honra. Meu livro saiu em março, apresentado na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, sob chuva fina que lavava as ruas. A multidão era eclética, feministas de Coimbra com bandeiras arco-íris, enólogos do Douro curiosos, mães de Alfama com filhos ao colo. Eu li um trecho, A Noite da Violação, não gráfica, mas visceral, seu peso era o da história, esmagando não só meu corpo, mas o de antepassadas cujas vozes o vento levou. Aplausos choveram, mas uma mulher idosa, de lenço na cabeça, aproximou-se depois. Minha mãe foi como a tua bisavó. Obrigada por falar. O sucesso veio como uma onda, entrevistas na RTP, convites para palestras em Porto e Faro. João gerenciava a empresa com Inês no colo durante chamadas, Miguel desenhando vinhas imaginárias. Mas o psicológico. Ele me perseguia em momentos quietos. Uma viagem ao Alentejo, para tomar posse da quinta, me confrontou, o poço seco agora um espelho negro, refletindo meu rosto envelhecido prematuramente, linhas de riso forçado, olhos assombrados. Plantei as videiras como ele pedira, castas selvagens de aragonês e trincadeira, para vinho tinto robusto, amargo nas notas de cereja preta e terra molhada. Trabalhadores alentejanos, rostos queimados de sol, cantavam ranchos enquanto cavavam, ai, mourisca, que me deixaste, e eu juntei-me, a voz rouca misturando-se ao coro. Ali, na terra vermelha, enterrei o último fragmento, uma mecha de cabelo de Inês, simbólica, para nutrir novas raízes sem veneno. De volta, uma crise, João descobriu uma amante antiga de António, uma secretária em Porto, com um filho bastardo de 20 anos, Tomás, estudante de enologia. Ele quer contato, João disse, o rosto tenso. Diz que o ADN liga-o a nós. Testes confirmaram, meio-irmão de João, neto de António. Eu ri, histérica,
o ciclo tenta renascer. Convidamos Tomás para jantar, cozido à portuguesa, mesa posta com simplicidade. Ele era alto, com olhos castanhos e sotaque nortenho suave. Não quer herança, disse, cortando o presunto. Quer família. Verdadeira. Miguel o adorou, chamando-o tio das uvas. Inês gorgolejou em seu colo. João hesitou, mas cedeu, bem-vindo. Mas sem sombras. A vingança evoluiu para a redenção coletiva. Com Tomás, expandimos a fundação, programas no Douro para filhos de vinicultores, educação sobre consentimento em escolas de Lisboa. Isabel morreu em maio, legando-me seu colar de ouro, para a guardiã agora, enterrada em Évora sob sobreiros centenários. Verão chegou, quente como o interior, e eu caminhei à Alfama com minha mãe, agora frágil mas radiante. Vês, filha? O fado não é só saudade, é virar a página. Ela morreu em agosto, pacificamente, sonhando com o mar. Enterro no cemitério dos prazeres, com fado ao vivo, voz de Marisa e quando, estranha forma de vida. O outono de 2025 me encontrou transformada, como as folhas das vinhas no Douro caindo para dar espaço ao novo broto. O livro, Sangue de Videira, escalou para best-seller, traduzido para espanhol e francês, com edições em livrarias de Madrid e Paris. Convites fluíam, TEDx em Lisboa, onde falei para 500 almas sobre quebrar ciclos, o poder do ADN e da vontade. O teste não provou traição, eu disse, a voz amplificada e quando no auditório de Belém, provou verdade, e a verdade é a primeira videira da liberdade. João e eu renovamos votos numa cerimônia íntima na praia de Guincho, ondas como testemunhas, Miguel e Inês espalhando pétalas de rosas silvestres. Tomás veio do Porto, agora sócio na empresa, trazendo um vinho experimental, amargo começo, rótulo com uma videira quebrada renascendo. Brindamos ao pôr do sol, o céu em tons de âmbar e púrpura, prometendo, sem mais abismos. Mas o psicológico, esse demônio teimoso, sussurrava nas quietudes. Uma noite, após uma palestra em Faro, onde o Algarve brilhava com luzes de barcos pesqueiros, sonhei com António, não como monstro, mas homem quebrado, estendendo a mão, filha. Perdoa. Acordei suando, o ar salgado grudando na pele. Liguei para a terapeuta em Oeiras às 3 da manhã, estou curada. Ou fingindo. Curar é espiral, Maria, ela respondeu, voz calma como Guadiana. Tu subiste, agora, integra. Integração veio em terapia de grupo na Fundação, círculos de mulheres em Vilas do Minho, compartilhando histórias, uma de Braga violentada por um tio, outra de Setúbal silenciada por um marido vinicultor. Eu facilitava, ouvindo mais que falando, as vozes tecendo uma tapeçaria da resiliência portuguesa. Nós somos as mouras encantadas, presas em castelos, mas com chaves escondidas. A Fundação cresceu, centros em Lisboa, Porto, Faro, com testes de ADN gratuitos para rastrear heranças traumáticas, não para acusar, mas para compreender. Parcerias com a Universidade de Coimbra, onde geneticistas mapeavam traços de violência familiar em linhagens alentejanas. Eu vi Inês crescer, aos 2 anos correndo nos jardins de Cascais, olhos verdes desafiando o mundo, Miguel, aos 5, plantando sementes na horta que criamos, para uvas que não mordem, mamã. Uma crise final de estonos, um neto bastardo de Manuel, tataravo, surgiu em Coimbra, um homem de 60 anos chamado Francisco, ex-militar com cicatrizes da guerra colonial em Angola. O ADN me trouxe, disse, numa reunião na Fundação, mãos calejadas segurando o relatório. Quero. Redenção. Meu pai era violento, temo ser. Abraçamo-o na família estendida, jantares com cataplana, histórias ao redor da fogueira em Sintra, quebrando o ciclo com risos. O livro ganhou prémios, o Prémio Oceanos de Literatura, em março de 2026, numa gala no convento de São Francisco, Porto, onde aceitei o troféu com um fado dedicado à minha mãe. Ela costurou sonhos em trapos, eu os teço em palavras. Aplausos, flashes, mas o momento real foi depois, com João no quarto de hotel, fazendo amor devagar, como se o mundo fosse só nós. Agora, aos 28 anos, caminho pelas ruas de Alfama restaurada, gentrificada, mas ainda com alma nas tabernas de fado. O sobreiro em Sintra. Plantei flores ao redor do local simbólico onde enterrei o envelope, margaridas brancas florescendo em profusão. A quinta no Alentejo produz seu primeiro vinho, Renascimento Amargo, vendido para causas femininas, o rótulo com uma mulher colhendo uvas sob sol pleno.
vingança. Foi o fogo que me forjou. Mas o legado é o vinho, envelhecido, compartilhado, transformando dor em doçura sutil. Portugal, terra de saudades e renascimentos, me ensinou que o ADN liga ossos, mas a alma escolhe caminhos. Eu escolhi o sol, brilhante, sem sombras. E assim, com Miguel rindo no colo e Inês balbuciando, mamã, fecho o ciclo. O jogo virou, não para destruição, mas para vida. O Tejo flui, eterno, eu, sua testemunha livre.